Olha só, a gente ontem recebeu a informação sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à zona de expansão de Aracaju. Você sabe que há muito tempo atrás sempre houve essa discussão. Zona de expansão, Mosqueiro, de São Cristóvão, de Aracaju. E essa discussão está na Justiça há muito tempo. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, uma decisão, disse o seguinte: é possível que se faça um plebiscito para que a comunidade decida se a área vai ficar com São Cristóvão ou com Aracaju. Mas será que isso é para agora? Será que isso realmente é de imediato? Como é que vai ser? Quem vai pagar o IPTU? Será que a Prefeitura de São Cristóvão quer? A de Aracaju, o que pensa sobre isso? Essa é uma discussão que a gente vai fazer a partir de agora e quer a sua participação. Vamos ao vivo chamar Tamires France, que está em São Cristóvão. Tamires, como a Prefeitura de São Cristóvão recebeu essa decisão do Supremo? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Eu estou aqui com a Procuradora-Geral do município de São Cristóvão, Aline Magna Barroso, que vai se posicionar para a gente ao vivo sobre a última decisão do STF, que saiu no dia 29 de novembro de 2019 e que delimitou apenas um loteamento de um contribuinte específico como sendo de São Cristóvão. Mas também existem outras áreas que ainda vão ser julgadas pelo STF, né, Procuradora? Boa tarde. Existe apenas uma área em que já saiu a decisão oficial do STF que delimita o loteamento específico chamado Loteplan como área de São Cristóvão. Exatamente. Boa tarde a todos e a todas. Essa decisão, embora tenha causado um grande frisson, ela não envolve o município de São Cristóvão. É uma decisão dada pelo STF numa ação de execução fiscal promovida pela Prefeitura de Aracaju em face de um contribuinte específico, proprietário de uma área de terra no Mosqueiro, que arguiu, esse contribuinte, que não deveria o IPTU Aracaju porque a área era de São Cristóvão, por conta da inconstitucionalidade da emenda à Constituição Estadual que alterou os limites. Embora dê indícios de que o STF se posiciona favorável à tese que São Cristóvão defende numa outra ação em que envolve os limites do município, essa decisão ainda não vincula essa alteração geral da área do Mosqueiro para São Cristóvão, apenas desse empreendimento. Então, esse empreendimento específico em que já saiu a decisão do STF chama-se Loteplan, que é um loteamento específico de um contribuinte que arguiu uma ação específica. E aí o STF decidiu que esse loteamento especificamente pertence a São Cristóvão. Mas em relação aos demais limites geográficos da zona de expansão, o STF ainda não deu uma decisão final? Não. Então, continua sendo cobrado por Aracaju, nos termos da emenda à Constituição Estadual, como área de Aracaju, a não ser que os contribuintes individualmente pleiteiem na Justiça essa alteração da cobrança. Se isso não houver, continua até que o STF decida, na ação principal, em que se disputa esses limites, os municípios de São Cristóvão e Aracaju. Até lá, continua a mesma coisa. A Prefeitura de São Cristóvão tem interesse de que a zona de expansão seja transferida oficialmente pelo STF para São Cristóvão? Sim ou não? A Prefeitura de São Cristóvão considera que a emenda constitucional que fez essa alteração é inconstitucional. E, por ser inconstitucional, nós estamos na Justiça lutando para que se anule essa emenda e que se volte os limites anteriores. É interessante para o município de São Cristóvão porque o aumento dos limites geográficos aumenta, consequentemente, a população e impacta no nosso FPM. Então, é uma luta que nós estamos encampando. Então, a Prefeitura de São Cristóvão tem interesse, sim, na zona de expansão, para que pertença oficialmente a São Cristóvão. Sim, nós temos interesse, sim. Então, é essa decisão que ainda está no STF, ainda não foi julgado. O próximo passo seria, então, esperar o posicionamento oficial do STF? Não só esperar, mas nós vamos solicitar que se paute a outra ação, que ainda está pendente de julgamento, e juntar nessa ação em que disputamos com a Aracaju esse entendimento já firmado nessa ação individual, como uma pista para o êxito da nossa ação. Então,
Então, alguns contribuintes também pleiteiam essa mesma causa para que paguem o IPTU correspondente a São Cristóvão e não Aracaju, como ocorreu com esse loteamento Loteplan. Muitos contribuintes já conseguiram na Justiça Estadual essa alteração da cobrança do IPTU de forma individual. Então, naquela área, embora seja ainda considerada de Aracaju, existem alguns empreendimentos e alguns contribuintes que já pagam o IPTU para São Cristóvão. Mas há ainda uma confusão entre quais as competências de cada município em termos de prestação de serviço. Por isso que é importante que o STF decida de forma definitiva. E a Prefeitura de São Cristóvão vai continuar pleiteando? Vamos continuar pleiteando. A gente agradece, então, a procuradora Aline Magna Barroso, procuradora-geral do município de São Cristóvão. Ricardo? Obrigado, Tamires França. Obrigado, procuradora. Você viu aí, então, informação de que São Cristóvão tem, sim, interesse na zona de expansão. Mas por que esse interesse e o que as prefeituras têm que fazer? Lembra que não é só interesse. Tem que prestar um bom serviço para a comunidade. Muitos querem ir para lá, existe a questão do IPTU, de outros impostos, mas é preciso saber que tem que dar um bom serviço de saúde, um bom serviço de infraestrutura, independentemente se seja São Cristóvão, Aracaju ou Planeta Marte. O povo tem que ser bem servido. Agora vem para cá, me acompanha. A gente ouviu São Cristóvão. Sara Medeiros, boa tarde. O que a Prefeitura de Aracaju diz com relação a isso, a essa decisão do STF? Vai recorrer? É possível recorrer? Vamos ter um plebiscito ou não? Então, Ricardo, boa tarde. A gente vai conversar agora com o procurador do município de Aracaju, Tiago Carneiro, que já adiantou para a gente que, com relação a essa decisão, ela é bastante interpretativa. E a gente vai saber justamente qual é a interpretação da Procuradoria do município de Aracaju com relação a essa decisão do Supremo. Boa tarde, doutor Tiago. Boa tarde. A decisão do Supremo, ela não foi no sentido de desconstituir o IPTU lançado, não foi no sentido de transferir imediatamente para São Cristóvão, não foi isso. Até porque ela não foi prolatada num processo em que envolvesse o município de Aracaju e o município de São Cristóvão. Existe um outro processo que ainda está em andamento, onde a gente discute exatamente esses limites territoriais, né? A quem caberia a titularidade dessa área. Nesse processo principal, né, em que nós somos partes, os municípios são partes, existe uma decisão judicial já prolatada no sentido de acautelar a população, dizendo que a área da zona de expansão está sob a responsabilidade do município de Aracaju até que o mérito da decisão, o mérito do processo esteja transitado em julgado. Então, nesse momento, todos os lançamentos de IPTU que foram feitos estão válidos, estão corretos, estão perfeitos, né? E o cidadão, né, nós recomendamos que ele faça o pagamento, né, aproveite as vantagens que a Fazenda deu, cota única, parcelamento, e faça. A situação dominial, né, dessa área está sendo discutida, está pendente julgamento no STF ainda, né? O que ocorreu foi apenas a fixação de uma tese. Por coincidência, foi pensado um processo do município de Aracaju, porque essa é uma problemática que nós temos no Brasil inteiro, né? Poderia ter sido ocorrido em outros diversos processos dos outros diversos municípios, mas foi fixada essa tese a partir de um julgamento de um processo individual que envolvia o município e um único contribuinte, né? Então, foi fixada essa tese vai ser levada, com certeza, vai ser levada em consideração, mas no julgamento do processo entre o município de Aracaju e o município de São Cristóvão. Doutor Tiago, com relação ao plebiscito, né, porque essa decisão ela coloca a questão de ter a necessidade de realizar um plebiscito para que a população daquela região ela diga a quem ela quer pertencer. Vocês já analisam essa possibilidade? Já existe algo que vocês preveem que sim, vão ter que fazer esse plebiscito? Foi como eu falei, a decisão é recente, né? Ela vai ser levada, vai ser discutida no bojo do processo, nós vamos reunir a equipe da Fazenda, a equipe do próprio gabinete do prefeito, e nós vamos ver as medidas que podemos adotar para resolver definitivamente a situação, né? Acredito que a população, né, necessita dos serviços que estão sendo prestados lá, né? Falo enquanto procurador, nós queremos vencer, queremos que a região permaneça com Aracaju, né? Para você ter uma ideia, até 2010, isso é um dado antigo que nós vamos atualizar,
já foram investidos 100 milhões de reais naquela área, né? Isso é muito superior, provavelmente até do que a própria arrecadação do IPTU daquela pequena área. Então, nosso foco é nas pessoas, né? É que a pessoa possa ter o tratamento de saúde, possa frequentar a escola, que o transporte público continue chegando, que a iluminação continue chegando. Não se trata apenas, não é um processo em que vai se definir se o indivíduo vai deixar ou não de pagar IPTU. O IPTU ele vai pagar, né? Se vai ser Aracaju ou a São Cristóvão. Então, o dilema, a questão que está sendo discutida é apenas em relação a quem é o destinatário do pagamento desse imposto. E quem fica com esse imposto vai ter que colocar em prática todos esses serviços públicos que são oferecidos à população. A gente fez agora também uma entrevista com a Procuradoria do município de São Cristóvão, que já deixou claro que tem interesse na área. De que forma vocês analisam esse posicionamento de São Cristóvão? É o posicionamento que nós já conhecíamos, né? São Cristóvão, a Procuradoria é extremamente competente, uma gestão, né, que está defendendo seus interesses, assim como Aracaju está defendendo os interesses que entende pertinentes. O importante é deixar claro para a população nesse momento, com relação ao pagamento do IPTU, é que o que está válido é o IPTU com referência ao que foi encaminhado, lançado pelo município de Aracaju, é isso? Aracaju. Isso mesmo. O IPTU do ano de 2020 é devido ao município de Aracaju por força de uma decisão judicial que nos coloca responsável por aquela área. Doutor Tiago, nesse momento existe algum estudo, algum levantamento para definir essa questão territorial? Existe sim, a Secretaria da Fazenda está envidando esforços para fazer um georreferenciamento. Nós estamos nos preparando para enfrentar os diversos cenários que esse processo judicial possa vir a ocasionar, tanto para que a situação seja mantida como está, tanto para como se nós viermos a perder, né, a ação, para fazer uma transição da melhor forma possível, mas estamos confiantes e acreditamos que a zona de expansão deva permanecer com o município de Aracaju. Ouvir a população nesse momento não seria algo muito importante com a realização desse plebiscito? Seria importante, a opinião da população para nós é sempre fundamental, né? Mas a realização de um plebiscito é um ato jurídico formal que tem diversas etapas, né? E nós precisaríamos, eu não tenho informação no momento se seria possível realizar neste ano um plebiscito, até porque a gente já está chegando na fase das eleições, né? Já estamos no ano eleitoral, então eu não sei, não tenho informação da possibilidade desse plebiscito ser realizado este ano ainda. Só para a gente concluir, doutor Tiago, então é esperar o mérito dessa questão. Pelo o conhecimento do senhor, o senhor acha que essa determinação da justiça, ela pode sair essa decisão ainda esse ano de 2020? Não tenho como precisar, porque o processo está suspenso, o nosso recurso extraordinário, o julgamento foi sobrestado e está aguardando a decisão de uma outra questão, né, de uma outra tese de repercussão geral, que não foi a tese de repercussão geral que já foi publicada. Doutor Tiago, muito obrigado pela entrevista, pelas informações. Portanto, o Ricardo, pelo que a gente percebe, é algo que ainda vai demandar ainda muito tempo para que se haja uma decisão final. De onde é que essa região, esses moradores da região lá do Mosqueiro, de fato vão perceber, vão pertencer, vão pertencer. O fato é que, como o doutor Tiago disse, existe uma decisão aí em vigor em que diz que hoje é do município de Aracaju. Então, todas as responsabilidades é do município de Aracaju de prestar os serviços públicos, como também de receber o imposto, a arrecadação do IPTU. Ricardo. Obrigado, Sara Medeiros, pela informação. Obrigado ao procurador do município aqui de Aracaju, também pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral. Bem, agora vai entrar aquela briga jurídica, mas eu tenho quase que certeza que quem vai decidir é o morador. E você, que mora aqui na área da zona de expansão, que não é somente o Mosqueiro, qual a sua decisão?